Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar Coletiva Eleições 2024. Nosso primeiro convidado é o pré-candidato Kleber Rosa, ele é do PSOL. A gente vai assistir agora um pouquinho do perfil dele para você conhecê-lo melhor. E já eu apresento a minha bancada. Kleber Rosa tem 49 anos, é casado e tem 2 filhos. É mestre em educação de jovens e adultos da Universidade do Estado da Bahia, especialista em educação inclusiva e diversidade, licenciado em ciências sociais, professor efetivo da Rede Estadual de Educação desde 2002 e investigador da Polícia Civil. Atua como coordenador geral da Federação dos Trabalhadores do Estado da Bahia e é pré-candidato à Prefeitura de Salvador pelo PSOL. Agora que você já sabe de quem está falando, eu vou apresentar a bancada que vai junto comigo entrevistar o pré-candidato do PSOL. Do lado direito aqui, Lute Lima, ele é diretor de cinema, presidente da Fundação Cláudio de Farias, que é gestor da TV da Rádio Câmara e publicitário. Tudo bom, Lute? Tudo bem, prazer em estar aqui. Vamos nessa. Evilásio Júnior, ele é jornalista, trabalhou em vários veículos de comunicação, Bahia Notícias, Band News FM, Metrópole, Rádio Globo e atualmente apresenta o programa Fora do Plenário com Daniela Prata na Rádio Salvador FM e é repórter também especial do portal Salvador FM. Tudo bom, Evilásio? Tudo jóia. Vamos para mais um debate interessantíssimo sobre a eleição de Salvador. Assim como o Lute, Vitor Pinto é prata no ouro da casa. Ele é jornalista, é advogado, apresentador da TV e da Rádio Bandeirantes, Band News, colunista e apresentador da Rádio Câmara de Salvador. Tudo bom, Vitor? Satisfação, André. Satisfação a todos compartilhar essa bancada e falar de um tema que eu nem gosto, né? Eleição. Interessante que quando a gente tem alguma dúvida sobre política, a gente liga e inferniza a vida de Vitor Pinto e ele fica revoltado. Não, revoltado eu não fico, não. Quando ele vem aqui na redação, para sair da trabalho, não dá, Vitor? Para sair da trabalho. É nosso homem em Brasília. Coletiva é um programa conhecido pela liberdade de expressão e pela maneira leve de fazer as perguntas, mas como é eleição, a gente vai ter outros candidatos aqui, outros pré-candidatos, então a gente tem que estabelecer algumas regras, né, para que todos tenham os mesmos direitos, o mesmo tempo, a mesma sequência de perguntas. A entrevista terá 2 blocos com os 3 jornalistas fazendo perguntas sobre saúde, educação, mobilidade, geração de emprego, políticas sociais e segurança. O candidato terá 2 minutos para responder. No segundo bloco, além de perguntas temáticas, o entrevistado responderá a perguntas de tema livre e os jornalistas farão questionamentos sobre o que quiserem. O candidato também terá 2 minutos para a resposta. A entrevista será finalizada com as considerações do candidato a prefeito de Salvador. Para começar, Kleber, bom dia, ou melhor, boa tarde, não importa o horário, se apresente para a nossa população. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é assim que a gente faz? Depende do horário que a pessoa tinha, né? É um prazer estar aqui nessa bancada novamente, né? Em companhia de pessoas com quem eu também já tenho tido contatos aí nessa nossa caminhada desde 2022. Então, vai ser muito bom dialogar com vocês, dialogar sobre temas de relevância, né, para a população de Salvador. Eu espero dar aqui algumas informações satisfatórias e que seja bom para as pessoas ouvirem e refletirem sobre os temas. Nosso primeiro tema é saúde. Eu vou começar a fazer as perguntas. As filas das UPAs de Salvador e a ausência de médicos especialistas é um dos principais problemas, das principais queixas da população que procura o SUS em nossa cidade. O que é que o senhor pensa em fazer para melhorar essa situação? Olha, é importante que a gente tenha uma atenção especial para as pessoas que trabalham na saúde. Eu não acredito em nenhum serviço público que não valorize os operadores do serviço público, né? Eu sou coordenador da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia, estou na atividade sindical em defesa dos direitos, da melhoria da qualidade de trabalho, das condições de trabalho e da melhoria do serviço. O diagnóstico que a gente faz sobre Salvador hoje é que os trabalhadores do serviço público, as pessoas que operam a saúde, os agentes de saúde, penam pelas péssimas condições de trabalho, pelo desrespeito a direitos garantidos,
né? Recentemente, inclusive, há pouco tempo, fizeram um movimento que acamparam aqui na porta da prefeitura, foram ignorados solenemente pelo poder público. Então, acho que dar atenção e garantia à melhoria das condições de trabalho e direito dos trabalhadores é uma forma da gente garantir que o serviço chegue para a nossa população de uma forma mais qualificada. Saiu um ranking que foi divulgado pela Exame da consultoria Urban Systems, que aponta Salvador como a principal capital do Brasil em negócios de saúde, com um crescimento de 11,8%. Pergunto ao candidato, ao pré-candidato Kleber Rosa, se isso se deve a uma espécie de uberização que nós temos aqui também em Salvador, pela falta de um transporte público de qualidade, a cidade partiu para comprar carros próprios ou utilizar serviços de aplicativos, e tem crescido o negócio da saúde em Salvador pela falta de assistência médica. Se sim, o que o senhor pretende fazer para mudar esse cenário? Primeiro, é importante a gente reafirmar a importância do SUS. O SUS é um sistema único no mundo, é um sistema que só precisa lhe dar condições de garantias de funcionamento pleno, né? A gente chega, por exemplo, nós temos notícia dos Estados Unidos, onde não se tem serviço público, em que as pessoas simplesmente não são atendidas. Quem não tem plano de saúde não tem acesso a nenhum hospital. Então, aqui a nossa população tem acesso, o que a gente precisa garantir que o serviço público chegue à nossa população, né? Há uma pressão, na verdade, por parte de setores privados da saúde. A gente vê hoje muito se falar da crise do Planserv, que é o plano do servidor estadual, mas muito dessa crise está relacionada à pressão de setores empresariais da saúde, visando prejudicar o próprio Planserv para poder absorver, né, essa camada populacional para a saúde privada. Como é que é, só interferindo antes, Vitor, mas como é que é esse processo de pressão, Kleber, que esse setor privado faz na saúde pública? Só para a gente entender mais ou menos. Nós estamos falando de política. Né? Nós estamos falando de política, nós estamos falando de capitalismo. A pressão ela acontece das diversas formas, não é de maneira formal, obviamente. Vou dar um exemplo. Tem tido, assim, o Planserv é fato que tem tido problemas significativos no seu atendimento, mas parte da pressão que a própria imprensa, setores da imprensa exercem sobre o Planserv tem a ver com interesses de grupos privados na gestão do Planserv. Recentemente teve um grupo que perdeu o direito aí de gerenciar o Planserv, tinha uma parceria, né? E assim, é discutido isso nas mais diversas rodas do debate político, de que há pressão de setores que têm interesse em gerir, né, o Planserv, de pressionar para poder criar pressões, criar escândalos, criar desgastes públicos mesmo, né, para poder pressionar. Então, obviamente que eu estou falando de uma movimentação política, que não é formal, obviamente, mas que são estratégias utilizadas por setores privados. É um processo parecido com o que se faz antes de uma tentativa de privatização de uma empresa Isso, pública. lobby mesmo. Estamos falando de lobbies, né? Mas o que é que você mudaria nesse processo? Porque pegando esse gancho, o Planserv é o plano de saúde do servidor do Estado. Hoje a Prefeitura de Salvador não tem um plano de saúde próprio. Exatamente. É voltado para o setor privado, é uma empresa privada que, em tese, faz essa assistência. O que você faria diferente? Teria condição da Prefeitura fazer um plano de saúde próprio? A Prefeitura já teve. Você acha que tem orçamento, tem condição para isso? A Prefeitura já teve. O governo coloca no Planserv é que não consegue fechar as contas. O orçamento ele é garantido pelo próprio assistido. Então, o plano de saúde que hoje atende o servidor, ele é pago pelo servidor. Esse mesmo recurso que é pago pelo servidor, ele pode financiar um plano do servidor gerenciado pela Prefeitura, sem interesses privados. O governo do Estado tem colocado aporte no Planserv para conseguir fechar as contas, porque tem também a questão dos dependentes. E o que eu tenho conversado com alguns médicos sobre Planserv, que aí é essa ideia da questão de ter um plano, se é viável ter um plano de saúde do servidor municipal, é que o Planserv não tem acompanhado a atualização da tabela da prestação de consulta, por exemplo, para as unidades. Tanto que hoje, por mais que o Planserv diga que não, tem uma limitação, uma cota, porque se você passar dessa cota, você não recebe mais o valor. Então, é um plano que, apesar de ser descontado em folha,
que aí há essa lógica de que ele não é deficitário, mas o poder público tem que equilibrar a conta do Planserv nesse compasso de extrapolar da cota ou não acompanhar a atualização. Então é isso que eu queria saber da sua visão. Você acha que realmente a Prefeitura de Salvador está pronta de ter um plano próprio, além de ter o desconto do salário do próprio servidor, ter esse aporte, caso seja necessário para manter esse plano? Nós precisamos primeiro partir do diagnóstico. Existia o plano de saúde do servidor, o IPS, e ao privatizar, o atendimento na saúde do servidor municipal piorou. O servidor precisa de um atendimento de qualidade. Então, o retorno de um sistema gerenciado pela prefeitura e bancado e financiado pelo servidor é algo que nós vamos defender. É algo que vai estar no nosso plano, construído de forma associativa com o servidor, a exemplo do que é o Planserv. Só que de acordo com, inclusive, com as reivindicações que a gente faz em relação ao Planserv, com um nível de participação maior dos trabalhadores no próprio gerenciamento do plano. E quando for, se for necessário, fazer aporte público para o bom atendimento do servidor, eu não vejo problema em fazer desde quando a gente se tenha orçamento. Eu acho que o importante é garantir a qualidade do atendimento da saúde do servidor, do atendimento da saúde da população como um todo. E, sobretudo, não sucumbir a interesses privados que não têm interesse em garantir, né, o bom serviço prestado para a nossa população. Eu acho que isso é um elemento que a gente não pode deixar de considerar. A gente acabou fazendo uma pergunta e eu entendi que o senhor disse que é preciso cuidar melhor do servidor, da saúde. Sim. Só que a minha pergunta era sobre a população de Salvador que não é servidor, que não tem plano. Será que a saída era todo mundo ter que usar o SUS e não existir plano? Ao invés de melhorar o plano do servidor, não ter plano e todo mundo ir para o SUS? Político também ser atendido pelo SUS? Olha, eu acho isso uma proposta populista, muito comum, né, para fazer panfletagem, para fazer firula, mas não é real. Não é real. Nós temos uma rede que funciona e que é bancada por via privada e temos parte dessa rede que atende ao serviço público também. Temos hospitais públicos, mas temos hospitais particulares que também atendem o SUS. Então, nós temos uma demanda gigante de saúde e que tem espaço para todos os serviços. Então, assim como a escola pública, né, eu não posso chegar aqui e dizer que todas as escolas serão privatizadas, que não vamos ter mais escolas particulares. Isso não dialoga com a realidade social em que a gente vive. Então, se isso não é uma realidade para a escola, para a educação, também não é uma realidade para a saúde. Agora, um gestor público no município, ele precisa garantir a saúde pública de qualidade. E a saúde pública de qualidade passa pela boa gestão de recursos que chegam para o município para ser aplicado no SUS. Eu acho que parte disso tem a ver com um bom gerenciamento, fazer boas escolhas, né, de maneira que o serviço seja qualificado. Um deles, eu citei é o bom atendimento ao servidor. O que a gente vê, os servidores do município, que são agentes de saúde, eles tiveram uma garantia de um recurso que seria um aporte para a melhoria do salário deles, e a denúncia que esses servidores fazem é que a prefeitura pega esse recurso e utiliza em outras fontes, não respeitando um direito de um recurso que chega por via federal. Uma pedalada? Mais ou menos isso, né? Então, o que é que eu estou falando? Estou falando que valorizar o servidor, garantir condições de trabalho digno, garantir qualificação do servidor, é uma das formas da gente prestar um bom serviço à população. Entende? Outra, nós estamos falando de gestão, os recursos chegam. Então, se a gente fizer escolhas certas, a gente consegue oferecer uma saúde melhor para a nossa população. Alguém quer continuar com saúde? Não, só para complementar aqui, a gente tem o exemplo da ASFEB, por exemplo, que é um plano de saúde do servidor, do auditor fiscal, e ele tem um subsídio do Estado, né, e já foi de 2%, hoje em dia é de 5%, né, e funciona muito bem. É uma empresa lucrativa, inclusive, né? Então, acho que é realmente essa coisa da gestão. Mas eu queria só falar o seguinte, eu não sei como é que está agora, nesse momento, essa questão, Kleber, mas há algum tempo atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu estava envolvido num trabalho e mostrava que a prefeitura, ela tem a sua ficha, as informações sobre você de questões referentes ao IPTU, por exemplo. Ela sabe muita coisa sobre você. Sobre uma cobrança de imposto da sua empresa, sabe todas as informações, tem tudo. Mas quando chega na saúde, não sabe se o cara tem a diabetes, não sabe, muitas vezes, quantas vezes o cara foi atendido naquela UPA.
não tem a gente tem uma quantidade de UPA até razoável. O Ministério pede uma UPA a cada 300 mil habitantes. Em Salvador é para 265 mil. Mesmo assim, por não ter essa conversa, esse diálogo entre Estado e município, acaba lotando algumas UPAs que tem algumas coisas que as pessoas vão fazer lá que não era o lugar ideal para ser feito. E também essa questão de ter a ficha do paciente, que é uma coisa fundamental em medicina. O que você acha disso? Não, eu acho que isso dialoga com o que eu acabei de defender aqui, que para um gestor municipal, o maior desafio do ponto de vista da saúde é uma capacidade gerencial. Esse exemplo que você traz tem a ver com uma escolha gerencial, de como você organiza. Porque, na prática, o município ele gerencia uma pasta na saúde que é quase toda federalizada. Não é? Os recursos são federais, a política, por exemplo, a construção de UPAs não é uma política do município, é uma política do governo federal, em parceria com os municípios. Nós temos UPA em diversos municípios no Brasil como parte, né, do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, nós temos uma política nacional que chega para os municípios e cabe aos municípios gerenciar da forma correta, gerenciar da forma qualificada. Então, o problema da saúde, os problemas que nós temos de saúde, do atendimento à saúde na população de Salvador relacionado ao gerenciamento municipal, tem a ver com gestão. Então, você traz um exemplo, né, de que é algo que está relacionado a escolhas feitas do ponto de vista de como gerenciar os recursos, de como gerenciar a pasta em si, o atendimento em si, de maneira que ele expresse uma qualidade melhor. Satisfeito? Fala de educação. Né? A gente sabe que existe alguns temas da cidade que provocam alguns bavis entre governador e prefeito. Segurança é um, educação é outro, talvez os mais polêmicos. Pega uma declaração do governador Jerônimo Rodrigues, né, atual, ao site BNews, não sei se é do tempo que Vitor andava por lá, que diz o seguinte: eu espero também que a prefeitura tome conta do seu dever de casa. Pegue os estudantes, abra uma escola e bote o fundamental lá. É para cuidar dos estudantes do fundamental. Enquanto vocês não fazem, eu faço. É direito humano isso. Eu queria fazer um debate com esse povo, debater Salvador com outra perspectiva. Ele está puxando o debate para baixo e não vai ter debate nessa altura. Não, eu vou puxar para cima, mas vou fazer o meu dever. Essa é uma declaração de Jerônimo Rodrigues. Ele fala sobre a questão dos colégios estaduais terem que abraçar os alunos da rede municipal, porque o prefeito não constrói escolas. O que é que o senhor faria para melhorar a educação de Salvador? Na verdade, não é nem abraçar os estudantes da rede municipal. É ele atender a uma demanda que, a princípio, seria do município, que é da educação fundamental. Fundamental 2, que eu já ensino básico. Isso, Fundamental 1 e Fundamental 2. Né? Além de creche, por exemplo, que é uma atribuição do município, e que o Estado, né, nessa fala do governador, o que ele está dizendo é que o prefeito pode, né, se dar o direito de reivindicar uma qualidade, uma suposta qualidade na educação, porque ele tem o apoio, né, significativo do governo do Estado em ações que deveriam ser do município, em atendimentos a setores que deveriam ser do município, a exemplo de creches, a exemplo de educação fundamental 1 e 2. É isso que o governador está dizendo. Né? Isso é um dado que está posto, é real. Nós temos um déficit enorme de creches, que é responsabilidade do município, né, que no frigir dos ovos também está aí vinculado à pasta de educação, né? Nós não temos um programa de creche que dialogue com a demanda real da nossa população. Não dá para a gente imaginar uma creche que funciona de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Né? As trabalhadoras e os trabalhadores não têm esse horário de trabalho. Então, em algum momento, seus filhos vão precisar ser levados e cuidados por alguém que vai levar, que vai buscar. E uma das propostas que nós estamos discutindo para apresentar num programa para Salvador, diz respeito a creches noturnas. Existem parte significativa de pessoas que trabalham à noite, existe um serviço pulsante à noite, né? E não existe creche noturna. Então, o serviço precisa estar associado à demanda real. Uma outra coisa é ampliar a rede para atender a demanda real. O prefeito, no final do ano de 2022 ou 23, não lembro, 22, fechou 40 escolas da educação de jovens e adultos.
A educação de jovens e adultos no município é uma demanda, né, do município, e o prefeito fechou. Como é que você fecha escolas de educação de jovens e adultos numa cidade com um número gritante de analfabetismo, com um número gritante de pessoas que abandonaram a escola? Então, fechar a escola significa condenar essas pessoas a permanecer fora, né, sem acessar o seu direito à educação. Então, estou trazendo essas duas questões aqui de início para a gente iniciar o papo aí. Eu tenho uma questão sobre creches, mas eu vou trazer logo sobre esse conceito de aprovação, que foi a Portaria 190, que foi instituída pelo governo do Estado, de acordo com a PLB, que é o Sindicato dos Professores. Essa medida adotaria uma aprovação em massa dos estudantes da rede estadual de ensino relativo ao ano de 2023, independentemente de frequência, de nota, de desempenho, nada disso estaria avaliado. O governador deu declarações que ficaram em cima do muro. Ora, ele condenava o método de aprovação atual, ora, ele defendia de que não era bem assim. O fato é que... Dizia até que era má interpretação nossa da portaria, da imprensa. Né? Da e imprensa. Isso nunca foi, de fato, né, esclarecido. Tanto que os vereadores entraram com um pedido junto à Procuradoria-Geral do Estado, e o que receberam de resposta foi o vereador Cláudio Tinoco, para ser específico, foi que o vereador não tem legitimidade de pedir informações a respeito da Portaria 190. Teria que partir de um cidadão. Aí eu penso, né? Claro, a gente tem um sistema que exclui mais do que inclui, é verdade. Mas em relação especificamente à aprovação automática de estudantes, qual é o pensamento do PSOL a respeito disso dentro da educação e do pré-candidato Kleber Rosa? Especialmente o senhor, que é professor da rede estadual. Sim, sim. Olha, primeiro eu quero dizer que o governador errou no método, errou na intensidade do debate. Agora, o debate sobre reprovação e aprovação precisa ser feito. Precisa ser feito. Ele errou quando ele se manifestou de uma forma agressiva e desrespeitosa com os professores. Os professores é quem carrega a educação no lombo. Os professores estão submetidos a condições horríveis de trabalho. Se não fosse o compromisso dos professores com a educação, nós estaríamos numa condição extremamente delicada do ponto de vista da educação. Então, os professores carregam a educação nas costas com todas as condições péssimas que estão dadas. Então, acho que o governador pesou a mão no discurso, não soube apresentar a proposta que ele queria discutir, e acho que a portaria, em alguma medida, aliás, acho que a fala dele reflete um pouco da portaria, que é também uma tentativa, né, de pesar a mão nesse debate. Nós temos que fazer esse debate de uma forma muito responsável. É fato que a reprovação, ela não é aliada da educação. A reprovação, ela condena nossos alunos ao fracasso escolar, ela condena nossos alunos ao abandono escolar. A gente pode ver qualquer estatística, que os alunos que abandonam são aqueles que foram reprovados 1, 2, 3, 4 vezes. A gente precisa debater sobre isso, agora precisa ter uma política séria, que não é de reprovação aleatória, e quando eu falo aleatória, eu estou falando, considerando o fracasso do ponto de vista objetivo que está posto ali, não atingiu a nota X, reprovado. Eu acho que nós precisamos pensar uma política que dê conta de aproveitar aquilo que o aluno produziu, porque ninguém entra num ano letivo, aliás, ninguém vive durante um período de 1 ano e sai sem aprender nada. Então, houve um processo de aprendizado, houve. Qual foi o nível de aprendizado que teve? O que é que nós podemos aproveitar desse aprendizado para fazer com que esse aluno progrida? Nós temos a EJA. A EJA, ela não trata de nota, a EJA trata de conceitos. Esse aluno, né, não tem avaliação daquele jeito ali, prova com nota, é uma outra forma de avaliar. Então, podemos pensar formas de avaliar que aproveite o aprendizado subjetivo do aluno, que aproveite aquele aluno que, apesar de não ter conseguido atingir uma média X, mas teve um esforço significativo que gerou nele um nível de comprometimento, de responsabilidade com aquilo que foi feito. Ou seja, o aprendizado ele é muito amplo para ser medido só por uma nota. Então, o debate sobre isso precisa ser feito de uma forma muito séria. Então, acho que precisamos debater
mas acho que não é por decreto, não é impondo ao professor uma nova regra, prove todo mundo, mas é discutindo a educação de uma forma séria. Estamos falando aqui do fenômeno ocorrido no Estado, mas isso, obviamente, vale para a educação de uma forma global. Né? Não, até porque a resposta do Estado foi pareando com a situação do município. Ele disse que no município de Salvador, essa prática da aprovação automática já acontecia. E aí a prefeitura diz, olha, isso aconteceu nos anos anteriores, desde a gestão de ACM Neto, isso não é replicado, mas está lá, justificado na nota da Procuradoria-Geral do Estado, de que é uma prática que é autorizada por lei também no município de Salvador. Eu me manifestei, eu fiz uma fala pública na época que teve essa polêmica com o governador, e o que eu disse foi o seguinte, reprovação, índice de reprovação não atesta a qualidade do que é oferecido, ou seja, foi reprovado porque não atingiu, então quem foi aprovado está tudo bem. Não é verdade, porque nós sabemos que existe o analfabetismo funcional, aquele estudante que chega no nível médio e não consegue ler um texto e interpretar. Né? Significa dizer que a aprovação não atestou conhecimento. Da mesma forma, a reprovação não atesta a incapacidade daquele aluno. Então, precisamos pensar formas de garantir um percurso em que o nosso estudante tenha valorizado os seus diversos aprendizados. Para isso, a gente precisa repensar a educação como um todo. Nós precisamos trazer Anísio Teixeira. Eu falava muito isso em 2022 e vou trazer para esse debate quando a gente vai discutir a educação no município. Nós precisamos trazer Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, né, é um baiano que apresentou o projeto de escola-parque, que tem hoje ainda lá na caixa d'água, que é a ideia de escola-classe, escola-parque, a ideia de que você tem um momento da escola que é para você lidar ali com os conteúdos específicos, mas você tem um outro momento do seu processo de formação que precisa acessar outros conhecimentos, que precisa desenvolver outras habilidades que não são desenvolvidas só com papel, caneta e quadro. Então, pensar a educação de uma forma universal e ampla é a melhor maneira da gente compreender que, independente da nota de 3, de 4, de 5, de 8, há um processo de aprendizado no aluno com a convivência dentro de um espaço pedagógico que muitas vezes não pode ser medido por nota. A nota, inclusive, ela é um conceito global que não é justo com o processo individual de cada pessoa. Nós estamos lidando hoje com um processo cada vez mais crescente de necessidade de atendimentos particularizados, com pessoas com habilidades ou limitações específicas, que têm ritmos de aprendizado diferentes, que têm tempo de aprendizados diferentes e que, portanto, a educação precisa estar dialogando com essas questões. Vitor Pinto. Eu vou falar um pouco sobre a educação, mas que acaba adentrando também um pouco no quesito das políticas sociais e da segurança pública. Tem sido cada vez mais recorrente, quando não é posto de saúde, são escolas arrombadas aqui em Salvador. Tem sido recorrente no noticiário isso. Por exemplo, eu me recordo de ali meados de fim de março, início de abril, tá com o secretário da Educação ao vivo e acabar de receber a informação de que o CIMEI, o IEDA Barradas do Parque Bela Vista, tinha sido arrombado, 250 crianças sem aula. Isso impacta no cotidiano do dia a dia da dona de casa, que nem sempre vai ter alguém disponível para ficar com o filho em casa, porque já tem aquele compromisso do horário. E aí, quando você tem o CIMEI arrombado, a escola arrombada, daqui que você faça todo aquele projeto de repouso, se for energia, se for uma luz, se for algo essencial para tocar o dia a dia da escola, pode demorar uma semana. E aí, um dia eu estava me deslocando, estava também ouvindo rádio, e depois eu tive essa confirmação pela assessoria da Secretaria de Educação. 15 dias depois, o mesmo CIMEI tinha sido arrombado de novo. Ou seja, mais outros dias com 250 crianças sem aula. Como você pensa, Kleber, nesse tocante da gestão, porque isso impacta na agenda educacional das crianças e no dia a dia das famílias, garantir a segurança não só do patrimônio das escolas, mas garantir a segurança dos professores, garantir a segurança dos alunos, nesse sentido de fazer essa prevenção e diminuir esses arrombamentos. É só um problema de segurança pública, é só um problema do Estado, como às vezes alguns vereadores da base do prefeito costumam apontar? É, antes de tudo, um problema de segurança pública, não tenha dúvida, né? Que demanda um cuidado, uma vigilância maior para os
os prédios públicos, assim como demanda para o patrimônio privado também, né? As pessoas precisam cuidar, garantir níveis de vigilância e de segurança no seu patrimônio, seja na sua casa, por conta desse fenômeno crescente de violência que a gente está submetido. Então, é, antes de tudo, um problema de segurança pública. No entanto, existe o aparato de segurança municipal visando garantir a preservação do patrimônio público. E ele se dá, sobretudo, através da Guarda Municipal, né? E aí, não é só guarda, não é só vigilância humana, mas existem outros cuidados que pode ter com o patrimônio. Mas falando desse aspecto, que eu acho que é o mais importante para esse exemplo que você traz, nós temos um déficit enorme de guardas municipais, ao ponto de diversos prédios, diversos órgãos do Serviço Público Municipal recorrer à segurança da Polícia Militar, né? Porque não tem guardas de patrimônio, guardas municipais para... Você acha que deveria ter um guarda municipal em cada escola, fazer uma... Talvez mais do que um. É necessário ter um esquema de segurança em todos os órgãos do serviço público, de maneira a inibir a ação, né, de criminalidade e de violência. Isso falando numa perspectiva da preservação do patrimônio. Agora, claro que isso joga a gente obrigatoriamente para discutir o problema da segurança, que aí é resolver, né, e evitar que a tentativa de crime ele possa acontecer. Mais do que proteger de um potencial crime, de uma potencial situação de violência, é ter medidas para evitar o crescimento da violência, manter uma situação sob controle. E aí a gente entra no outro ponto, que eu acho que é importante, eu estou ignorando o tempo, né? Vou ficar mais atento, eu prometo. Aí a gente vai entrar no outro ponto, que é a questão da segurança pública. Bom, eu queria saber o seguinte, o investimento em educação no Brasil, por conta do modelo, do formato, dos vários problemas do modelo educacional, ele é meio como se fosse uma pirâmide de cabeça, um triângulo de cabeça para baixo. Aqui a base é pequenininha, é a ponta do triângulo, e lá em cima, que seria a base do triângulo, está lá em cima, onde você tem, ou seja, você tem pouco investimento na educação básica, e esse investimento vai crescendo à medida que você chega na universidade. Eu ouço falar muito em federalização do ensino fundamental também, porque no meu ponto de vista o ensino fundamental, o nome já está dizendo, é o principal, é a base, né, é a raiz, é a semente que você planta para uma sociedade melhor. Essa federalização, o que significaria realmente? Você é a favor disso? Não sou a favor. Eu acho que cada ente governamental pode gerenciar, né, de forma responsável, de forma competente, as suas políticas. Óbvio que a gente tem a referência na gestão federal, porque quando a gente fala em universidade federal, a gente vê as melhores universidades brasileiras são federais, não são as particulares, né? São as universidades públicas. Quando a gente fala de polícia federal, a imagem que a gente tem é de que é a polícia que funciona melhor, né? As condições são melhores. Quando a gente fala dos institutos federais de educação de nível médio, a gente também tem qualidades significativas. Então, eu acho que a ideia de federalização tem mais a ver com almejar uma qualidade que a gente vê no serviço federal, mas que é possível a gente fazer aqui também. Isso é uma das coisas que eu também, aliás, eu não, né? Eu e o meu partido defendeu e tem defendido para melhorar a educação no Estado, que é a gente seguir o modelo dos IFES, né? Dos IFBAs, dos institutos federais, e que a qualidade tem muito a ver com o modelo escolhido. Você tem professores que têm uma carga horária menor, parte da carga horária dos professores são dedicada à produção acadêmica, e produção acadêmica científica não é uma coisa que precise ser visto como exclusiva do ensino superior. É possível e necessário ter iniciação científica no ensino médio. E isso dá qualidade na educação. Então, se nós temos um modelo gerencial organizacional que funciona, por que a gente não adequa o modelo que a gente tem a esse modelo que é bem aceito, que dá condições de trabalho melhor para os professores, que dá um aproveitamento significativo para os alunos? Então, eu não acho que tem que federalizar a gestão, mas eu acho que o que é feito do ponto de vista federal na educação pode servir como modelo para a gente adotar, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito municipal. Mas aí tem um problema, né, em relação à federalização. Vou trazer o exemplo do que aconteceu agora. Houve debate público, o Bavi, que André se referia, entre prefeitura e governo, e o prefeito Bruno Reis disse que solicitou 10 milhões de reais no novo PAC,
que só foi liberado R$1.200.000 para a construção de creches aqui em Salvador, o que seria absolutamente insuficiente dentro do orçamento. E, de acordo com o prefeito, isso foi uma retaliação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Pergunto a Kleber Rosa, assim como União Brasil, que tem 3 ministérios, e por isso o presidente Lula até agora não arregaçou as mangas na campanha de Geraldo Júnior em Salvador, é base, né? O União Brasil é base do presidente Lula, o PSOL tem um ministério com Sônia Guajajara, é o Ministério dos Povos Indígenas. Como o PSOL vai tentar fazer politicamente para tentar driblar essa possível retaliação que tem do governo federal centrado na figura de Rui Costa para recursos de governos que são diferentes dos apoiados por ele? Olha, eu não sei. Primeiro, eu não sei se tem de fato retaliação. Não que eu negue que possa existir. Quando a gente fala do mundo da política, a gente fala de interesses em potencializar grupos, né, e vencer outros grupos, fragilizar o processo de disputa. Isso é do jogo, né? E está posto. Eu não tenho informação sobre esse tipo de ação aí atribuída ao ministro Rui Costa. Agora, o que eu vi que surgiu muito ultimamente e tem surgido como debate é que houve um programa de creches que poderia ter sido implementado em Salvador e que não foi implementada porque o gestor municipal não atendeu às necessidades exigidas, né? Escolher terrenos públicos onde pudesse ser instalado. Aí eu acho que, né, e é só impressões que a gente faz leitura dos bastidores, não quis para justamente não dar ao governador, num futuro posterior, dizer, olha, quem fez fui eu, só tem creche porque quem fez fui eu. Então, existe uma disputa aí que é de baixo clero e que termina penalizando a nossa população. Então, o papel de um bom gestor também é ser um bom articulador. Ele precisa ser um bom gerente, ele precisa ser um bom articulador, né? Então, não adianta querer gerir e não ter capacidade de articular, né, com setores, inclusive, que estão no campo oposto ao seu, né? O que não seria o caso numa possível gestão nossa no município. Você acha isso, Kleber, teria essa mesma animosidade, o Rui Costa teria essa mesma animosidade se fosse o prefeito Kleber, no caso, do PSOL, que ele tem com Bruno Reis da União? Se é que existe. Eu acho que não teria por 2 motivos. Primeiro, porque, de alguma maneira, a gente está em campos políticos próximos. Sim. Segundo, porque eu considero que uma gestão nossa, teria capacidade de articulação em Brasília melhor do que a que Bruno tem. Então, não tem mais a ver com capacidade de articulação. O pessoal não quis participar do governo Jerônimo. Não participou por uma decisão nacional, e isso tem a ver com o conjunto de alianças que o governo do PT faz na Bahia para garantir a sua governabilidade, que estão num leque político muito distante daquilo com os quais a gente do PSOL topa dialogar. Então, nós temos princípios que defendemos, a gente defende isso, e nós estamos nesse processo eleitoral e se diferencia, e nos colocamos como opção porque temos concepções diferentes. Então, não vamos nos confundir com aquilo que a gente enfrenta como modelo de sociedade. Para a gente, a disputa de modelo de sociedade, ela é honesta. Então, não dá para fingir que não existe diferenças e fazer alianças que obrigue a gente a rebaixar o nosso discurso, que obrigue a gente a rebaixar o nosso programa. Então, a gente preza pela manutenção dos nossos princípios, por isso a gente não topou estar no governo Jerônimo, por isso a gente não topa bancar essa opção que o governo Jerônimo fez para disputar Salvador, apresentando uma candidatura de direita, né, do mesmo campo da gestão atual e que, portanto, não tem legitimidade para criticá-la. Eu vou pegar um gancho desse assunto só para questionar. Então, como é que seria? Depois eu quero voltar de novo a esse assunto, que a gente estava falando de saúde. Não vou esgotar tudo aí. Eu tô aqui, eu não vou sair, não. Vamos lá. Partindo do pressuposto da sua eleição para prefeito e uma Câmara de Vereadores que você não tem a maioria de sua bancada, a bancada governista, como é que vai se dar o diálogo com os outros partidos? Por exemplo, com partidos do centro ou da direita? Está aberto ao diálogo, pessoal, para caso assuma a cadeira maior do Palácio do Metro? Não, o diálogo republicano a gente faz com todo mundo. Eu tenho
absoluta compreensão de que a disputa política é uma disputa do campo das ideias, é a disputa do campo dos projetos. As representações institucionais, elas precisam ser respeitadas, né? Foi a falta de respeito da institucionalidade que nos levou a uma quase ruptura no Brasil, aí gerenciada pelo bolsonarismo. Então, as instituições, elas precisam estar acima das diferenças ideológicas. O trato formal, né? Então, tratar com uma possível Câmara de Vereadores que tenha maioria de setores da direita é dialogar, institucional, mas também saber fazer disputa, porque política é disputa antes de qualquer coisa. Então, estando numa gestão na capital, com uma Câmara com uma tendência diferente, nós vamos fazer, né, os enfrentamentos, vamos fazer os diálogos, vamos fazer as negociações, vamos fazer a disputa. Negociação, obviamente, do ponto de vista republicano institucional, né? E não deixar bem claro aqui que não se trata de diálogos que estejam relacionados a seduzir a pessoa por meio de oferecer cargos ou coisas do tipo, né? Vou passar aqui na frente de Lúcio, que eu sei que Lúcio está tirando o pé do freio. Então, o senhor deixou claro que o senhor considera a pré-candidatura de Geraldo Júnior uma pré-candidatura de direita. Não entende como de esquerda, não é de esquerda. Mesmo Claro que o que vice não. venha a ser do PT ou de algum partido do campo de esquerda? Não, o vice não salva, não, gente. Não salva? Não. E essa nova vertente de Geraldo ambientalista te convence? Também vale rir? Quanto tempo ali? Não, o tempo É hilário, na verdade, porque o que é que acontece? Eu penso que o campo do governo fez uma péssima escolha e está tentando salvar a escolha que fez. E, ao meu ver, até aqui, só deu tropeços. Porque, assim, Geraldo Júnior, ele é coautor de toda a política ambiental da cidade de Salvador dos últimos 12 anos. Né? Vou ser formal, dos últimos 10, né? Dos 10 anos que antecederam aí a vinda dele para o campo do governo. Geraldo Júnior aprovou o PDDU criminoso nessa cidade. O PDDU ele é um atentado ao meio ambiente da nossa cidade, ele é um PDDU permissivo, que não foi debatido com a população, que não reflete um planejamento da cidade para o seu povo, mas reflete o planejamento da cidade para interesses comerciais, a cidade como um grande balcão de negócios, né? Por isso esse debate sobre os espigões, sobre prédios na orla de 25 andares, 30 andares, para atender a uma demanda de negócios aí do ramo das empreiteiras, e que tem muita influência na própria gestão. E Geraldo Júnior, ele aprovou esse PDDU. Geraldo Júnior aprovou, como presidente da Câmara, né, a desafetação de uma série de terrenos públicos. Então, não tem cabimento ele agora questionar a política ambiental, né, ou a ausência de política ambiental dessa gestão. Então, eu acho que não vai colar, não tem como colar, não dá para ignorar que as pessoas sabem do que se trata. Vocês são jornalistas, estão convivendo com o ambiente da política, não é de hoje, sabe exatamente o que significa isso, uma tentativa de criar um personagem que não existe, que não é real, e não é real. E eu estou aqui para dizer que ele não é real, porque, obviamente, nós temos um espaço para reivindicar, que é o espaço de uma possível candidatura lá na frente, de uma pré-candidatura agora, que tem compromisso com um programa de governo alinhado, articulado e dialogado com as demandas populares, com os movimentos ambientalistas, com o movimento negro, com o movimento sindical, né, com a luta por uma mobilidade urbana digna que atenda a população. Então, o nosso compromisso é com essa pauta e, obviamente, a gente está aqui para não permitir que nenhum personagem traga para si algo que não é legítimo, até porque a gente sabe que, numa possível gestão, isso não vai ser atendido. Nós não vamos nos permitir ser enganados. Você falou mobilidade, me deu a deixa para o nosso próximo tema, antes de ir para o nosso intervalo. E Salvador hoje é um canteiro de obras, né, por todos os lados. A gente teve um programa coletivo sobre mobilidade urbana e a gente pegou como inspiração uma matéria do
jornal interno, o Vitor Pinto deve saber lembrar, mas que eu e da UFBA, aquele comunicado, aquele jornal, esqueci o nome do jornal, que ele colocava o tema imobilidade urbana. Inclusive, até a gente trouxe o pessoal para cá, entrevistei um dos estudantes, dos formandos de comunicação. Jornal da Facom? Da Facom, Jornal da exatamente, Facom. Jornal da Facom. E a gente hoje tem a integração, a intenção da integração é muito boa, ônibus, metrô, ônibus, quem está em casa sabe o que eu estou falando, ônibus, metrô, ônibus, você pega um ônibus, metrô no meio, pega outro ônibus. Economicamente isso é bom, isso é ótimo, mas a integração não atende os bairros, porque os bairros periféricos perderam todas as linhas, 90% das linhas. Hoje tem bairro, a maioria dos bairros só tem uma linha que leva até o metrô e nenhuma mais. Isso é uma queixa, né, absurda. Trens do subúrbio foram arrancados pelo governo do estado, não tem mais trem do subúrbio. Isso é um problema, para mim, irreversível, impossível de resolver, eu acredito. O sonho de um VLT, um BRT que tamponou bastante, que também faz parte da integração. Mas quando a gente fala mobilidade, a gente fala também de acessibilidade. E a matéria que a gente fez para gravar o Coletiva Mobilidade, Vitor Pinto CREA, para o cadeirante chegar, a gente podia buscá-lo, ele morava em Fazenda Couto, mas ele quis vir para mostrar a dificuldade. Para ele conseguir chegar na Lapa, quase 2 horas. Para ele voltar para a Fazenda Coutos, é o mesmo ônibus que leva uma linha, um ônibus só. Não sei se é real, mas se era naquele dia, enfim. Ou seja, como é que pensa a mobilidade urbana e esquece os PCDs? O que é que você faria em relação a isso? Olha, a mobilidade urbana, para nós, do PSOL, é um dos temas que serão centrais nesse processo eleitoral. Mobilidade urbana associado à questão ambiental é um debate que a gente vai colocar num nível de prioridade grande. Estamos discutindo e conhecendo a proposta de tarifa zero. O que é a tarifa zero? É a estatização do transporte? Não necessariamente. Não, pode ser por subsídio. A tarifa zero, no frigir dos ovos, é a população não pagar pelo transporte. É transporte gratuito. Aí as pessoas se assustam quando a gente fala isso. Transporte gratuito? Conversa fiada. Não existe almoço grátis. Mas São assim... Caetano do Mas Sul é uma assim. realidade, é uma realidade. Agora, é uma Salvador, realidade. uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, é mais complexo, né? Eu acho que é menos. Eu acho que é menos porque uma população, uma Salvador como que tem uma economia mais estável, mais consistente do que cidades pequenas, tem condições melhor de garantir um serviço. Nós não temos saúde pública, nós não temos educação pública gratuita, não temos saúde pública gratuita. Nós precisamos colocar a mobilidade, o direito do transporte, na mesma modalidade de garantia de um direito social. Essa mudança de chave nos permite repensar completamente o nosso modelo de cidade. Porque a mobilidade, ela interfere, ela incide sobre todas as outras questões que envolvem o desenvolvimento da cidade. Vou começar pelo trânsito. Se a gente tem uma tarifa zero, a gente atrai mais pessoas para o sistema, a gente garante um serviço com mais qualidade, diminui o fluxo de transportes individuais, diminui a necessidade, diminui a poluição, diminui a necessidade de intervenções permanentes no trânsito com essas construções absurdas de viaduto que parece tobogã, você sai de um lugar e cai no mesmo lugar. Tudo isso para garantir, desafogar um trânsito, para melhorar engarrafamento pelos próximos 5 anos, porque daqui a pouco começa a engarrafar de novo. A gente melhora a circulação da população pela cidade, isso gera emprego, né? Isso gera renda, isso melhora a atividade comercial nos mais diversos lugares. A gente vê a Barroquinha está condenada. E por que está condenada? Porque o prefeito tirou todas as linhas de ônibus da Barroquinha. As pessoas não vão na Barroquinha porque para ir precisa de ônibus. Então... Acho que ali só foi isso? Como? Você acha que ali só não. É o principal? Claro que não é só isso. Mas isso é um elemento central, porque o comércio sobrevive de gente. Por que os camelôs ficam onde tem movimento? Porque o comércio sobrevive de gente. Então, se você tem fluxo de pessoas, você tem comércio pulsante. Então, a gente está defendendo a tarifa zero. E qual é o central da mudança que a gente propõe? É que é de um diagnóstico óbvio. O sistema de transporte não se sustenta só pelos pagantes de passagem. Está fadado à falência, está fadado ao fracasso.
à medida em que... Agora, já está se falando de novo em aumento. Por que está se falando de aumento? Porque o que se arrecada de passagem não é suficiente para bancar o sistema. E aí é necessário aumentar a passagem. Quando aumenta a passagem, mais pessoas deixam de usar o sistema. O aumento necessariamente da passagem não significa que vai aumentar a arrecadação, pode até diminuir, porque você expulsa pessoas do sistema. Mas como é que fecharia essa conta para ter o transporte público tarifa zero? E mais do que isso, como é que ficaria a situação do metrô? Por exemplo, você está citando tarifa zero, o buzu nosso de cada dia. Mas o metrô tem outra política. Convenceria o governo do estado também a adotar essa medida? Como é que seria? Como é que seria esse projeto? Como é que seria viável? Complemento a pergunta de Vitor, esse subsídio vai ter que ser federal, né? Não necessariamente. Na verdade, a gente não precisa ter uma fonte única. A gente pode ter diversas. Existe uma proposta tramitando no Congresso, que é inclusive da nossa Luísa Erundina, deputada federal do PSOL, que foi prefeita de São Paulo, foi a primeira pessoa a falar em tarifa zero na década de 80. E hoje ela apresentou o Sistema Único de Mobilidade para garantir tarifa zero no Brasil. Então, assim, subsídio do governo federal, sim. Mas é suficiente? Talvez não. A gente pode criar outros mecanismos de arrecadação. Por exemplo, só quem paga pelo transporte público, que é importante para todas as pessoas, porque o transporte público não é importante só para quem usa. Um patrão, ele se beneficia do transporte público porque o seu trabalhador precisa se deslocar. Então, o financiamento desse sistema não precisa ser só da população mais pobre, que é quem paga. Ela pode ser dividida por todos os habitantes da cidade. E aí o custo diminui individualmente para cada um, mas garante o financiamento de um sistema que atende a todos, porque muda a lógica da cidade para todo mundo, melhora a condição de vida para todo mundo. Então, primeira coisa é romper com a ideia de que o sistema tem que ser bancado por pagantes de passagem. Isso é... Por que a prefeitura, todo ano, precisa garantir subsídio para as empresas de transporte? É por conta dessa conta que não fecha. Ou seja, você tem um custo mensal do sistema hoje que é X. Se você não arrecada com passagem, a única maneira que você tem de garantir o funcionamento é subsídio de dinheiro público. Se a gente injeta dinheiro público num valor X, a gente pode aumentar esse valor, né, a partir da gestão pública, mas não para garantir, né, para a manutenção de um sistema como está, mas para garantir a melhoria da qualidade e a diminuição da passagem. É possível. E tem exemplos pequenos aqui. Aliás, pequenos não, tem exemplos perto da gente. Se for em Vitória da Conquista, a gente tem hoje um sistema que é gerenciado, controlado pelo poder público, mas mais gerenciado, administrado, operado pela iniciativa privada. É ali uma gestão combinada ali, e participativa, e a passagem diminuiu. O valor da passagem Vitória da Conquista diminuiu. É possível fazer isso em Salvador? Absolutamente. Aí você traz a questão do metrô, está correto. O metrô tem a gestão do Estado. Isso é um problema, né? Isso é um problema que a gente vai precisar sentar juntos. Mas, independente de sentar juntos, a Prefeitura de Salvador tem autonomia para pensar o seu sistema e precisa pensar. E o governo do Estado também tem que se adequar àquilo que é pensado para melhorar a garantia de vida da população. Essa coisa da integração que, a princípio, é bom para a população, mas a maneira como ele é gerenciado, ele causa também prejuízo. Porque a divisão da passagem que é paga na integração, ela é menor para o sistema de ônibus. Significa dizer que o pagante que pega um ônibus na integração, ele não paga R$ 5,20, ele paga R$ 2,00 e pouco. Então isso também onera o sistema de ônibus, né? E tem um subsídio para o metrô, que é fruto de um contrato que o governo do Estado fez com a operadora do metrô, né? E que, independente do volume de passageiro, o Estado tem que arcar com o recurso. Então, precisa se pensar isso, como funcionaria essa integração, mas a gente aponta a tarifa zero como algo a ser alcançado. No meio do caminho, pensar formas de ir diminuindo o valor da o valor da passagem, para ir melhorando o serviço, trazendo mais ônibus, melhorando a qualidade, mais pessoas voltando, o sistema garantindo as próprias condições de ir melhorando até a gente conseguir chegar a uma tarifa zero. Eu queria, assim, antes de fazer a minha pergunta, só uma complementação dessa pergunta que eles fizeram para você. Em cidades europeias,
ter um carro é bem complicado, é praticamente um inferno. Você paga muito imposto, até para estacionar na frente da sua casa. Londres não tem muito estacionamento dentro das casas, então para você chegar no comércio, no centro da cidade, você paga um pedágio, inclusive. Seria uma opção também você ter um tipo de imposto que fosse revertido para o transporte público, para ajudar. Primeiro que eu concordo totalmente com o projeto de tarifa zero, e eu acho que o raciocínio é esse que você faz. É um direito tão importante quanto saúde e quanto educação. Mas seria isso? Poderia ter esse sistema de um imposto sobre veículos individuais que pudesse... Poderia, é uma das opções que a gente está discutindo, porque é uma maneira que a gente tem... Porque qual é a essência do financiamento? É que todo mundo, né, todas as pessoas da cidade custeiem o serviço público. Como é com a educação, como é com saúde. Né? Porque ela traz um benefício para todas as pessoas, quem usa e quem não usa. Se você melhora o trânsito, você melhora para quem anda de carro também. Então, a possibilidade de você ter uma fonte de arrecadação associada ao veículo particular pode ser uma boa medida, porque a pessoa, inclusive ao valor do veículo, tem gente que tem 4 veículos em casa, né? Essa pessoa polui mais do que todo mundo, compromete o trânsito mais do que todo mundo. Então, é importante que ela contribua... Mas, às vezes, a necessidade por não ter transporte público de qualidade. Também tem isso. Alguns casos, sim. Se você atribuir isso a setores da classe média, sem dúvida. Setores trabalhadores que preferem financiar uma moto, né, para ter uma mobilidade mais objetiva. E é mais barato também. Mais né? barata, Econômico. Embora nossa juventude está aí se acabando no trânsito, ficando aí... Um dos maiores gastos do SUS hoje é acidente ortopédico que vem... Então, olha quanta coisa a gente pode evitar com um transporte bom. Mas, assim, tem pessoas que não vão abrir mão. É cultura também. Tem pessoas que não vão abrir mão do seu veículo e está tudo bem. E tem pessoas que vão ter o seu veículo e vão preferir andar de ônibus, legal. Mas tendo um veículo, no momento do licenciamento, você atribuir ali a uma maneira de ajudar, contribuir para custear o sistema, é uma das opções, inclusive ela está na proposta do Sistema Único de Mobilidade apresentado por Erundina. E como eu disse, só para concluir, é uma das opções, a gente tem que pensar em várias, né, de maneira que na soma de todas a gente garanta o financiamento da tarifa zero. Já é tudo tão caro, um carro popular custa mais de 100 mil reais, o PV, que use o que a gente já paga para poder se cotizar e não cobrar mais do motorista, do dono de veículo. Hoje, na minha é uma opção. A questão da segurança está impactando também na questão da mobilidade. Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu já tinha meu veículo, como exemplo, assim, eu sempre deixava, por exemplo, meu carro nas imediações ali do Garcia, do Campo Grande, deixava lugar para estacionar. E cansei para vir cobrir sessões na Câmara de Vereadores a pé. Descia a Avenida 7, tranquila, a pé, etc e tal. Vinha para cá, voltava Avenida 7 com movimentação e tal. Recentemente eu fui... Passava na Avenida Joana Angélica, pegava eu gostava muito de passear por dentro de Brotas, caminhar em Brotas. Porque você, como jornalista caminhando também, você vê o passeio, o buraco. Isso há 4 anos, há 5 anos. Recentemente eu deixei um carro estacionado nas imediações ali também do Campo Grande e peguei o corredor da Vitória a pé e fui na Graça, ali naquelas imediações, tem uns museus ali e tal. As pessoas só faltaram dizer assim, você tá maluco? Que você andou a pé do Campo Grande até aqui. Falei, eu não ando mais em Salvador, não. Eu falei, por quê? Se eu vou na esquina de casa comprar um pão, eu vou de carro. Por causa da segurança. Eu mesmo, em Brotas, eu parei de ir comprar meu pão a pé, que eu passava no viaduto, porque começou a ser recorrente as pessoas, nas vizinhanças, chegarem e dizer assim, não passe mais a pé nesse viaduto não, porque todo dia está tendo assalto. Eu acho que é uma cultura, inclusive, de uma minoria, é parte da sociedade. A gente tem essa impressão de que as pessoas todas têm carro, mas não é. Não, eu tô falando... A maioria da população pega transporte realmente, e eu não vejo realmente problema de SUVs, por exemplo. SUV é uma coisa totalmente ilógica na realidade das grandes cidades, entendeu? Não tem sentido uma pessoa só andando com um carro daquele tamanho. Então, eu acho que valeria. Agora, assim, só para complementar, essa questão não é só de tráfego, de trânsito. A questão do transporte público também é uma questão de segregação.
Quando a gente Sim. fez esse programa, a gente começou a perceber que a catraca ela tem esse símbolo de segregar realmente. Sim. Por exemplo, em cidades como Lima, no Peru, você tem a questão de acesso à praia é importantíssimo, porque a população pobre não tem acesso à praia fica embaixo da falésia e só vai com pistas de carro, não tem, os ônibus não vão para lá. Salvador não teria que ter um projeto também, por exemplo, porque eu vi aqui nesse programa que o André falou, uma pessoa falava assim, você tem esse projeto Boa Praça, que tem um subsídio da prefeitura, por exemplo, mas ele acontece nas praças da elite, porque as pessoas não têm a história do domingo, no fim de semana, que o ônibus é gratuito, mas reduz pela metade a frota. Não é gratuito não, é metade. É gratuito, não é metade, do valor do transporte, é mas metade da frota também. Então, esse problema não existe também, Menos da a metade. população não fica segregada aos espaços da cidade, Sem dúvida. Kleber? Aí nós podemos debater o direito à cidade, e aí a gente entra numa seara de disputa do espaço mesmo, né, do território, que isso existe. Quando a gente fala de PDDU, de como ele é feito e para quem ele é feito, nós estamos falando da disputa do território. Existe uma disputa pelo território privilegiado. Quando setores da elite... A gente fala muito de especulação imobiliária. A especulação imobiliária está querendo brecha para construir prédios de 25, de 30 andares. Beleza, mas não é para eles morarem. Ou seja, existe uma demanda da sociedade, um setor que reivindica o privilégio de morar na beira da praia, no 25º andar e suas coberturas. E esses setores estão de costas, não querem saber de prejuízos, de quem vai ser prejudicado com isso. Ele quer garantir o seu privilégio daquele lugar privilegiado na cidade. E óbvio que a ocupação de um lugar de privilégio para uns significa o impedimento do acesso de outros, até porque esses setores não gostam de se misturar com o povo. Então não dá para pensar que uma gestão pública que tenha compromisso com esses setores, com a garantia de privilégio desses setores, também não pense a cidade para evitar a participação de outros setores, do acesso de outros setores. Certíssimo. Certíssimo. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo. O ACM Neto reformou o mercado do Rio Vermelho. O mercado do Rio Vermelho... A Ceazinha. Não, a Ceazinha não. O mercado lá. O mercado do peixe. Mercado do peixe. Da Mariquita. Eu frequento o Rio Vermelho. Meu pai tinha uma estofaria no Rio Vermelho, onde hoje é uma academia ali no pé da ladeira de Santana. Meu pai tinha uma estofaria ali. Eu fui menino ali. Da delegacia? Não, ladeira de Santana. De Santana, cara. No Largo de Dinha. Sim. Tem uma academia ali. Pra quem vai pra Aquele federação. casarão ali era uma pensão, morava várias famílias. Academia. Lá na frente tinha meu pai tinha estofaria. Bem Com 10 anos de salgada. idade eu frequentava aquilo ali. Eu vivo o Rio Vermelho há muitos anos. O mercado, ele era na praça da Mariquita, um mercado que era só para vender peixe. Foi levado para lá e um lado virou venda de peixe, o outro lado bares. Bares e restaurantes. Aqueles bares virou um ponto de encontro da noite de Salvador. Isso. E um espaço popular. As pessoas estavam nos mais diversos lugares, fechou, vamos para onde? Vamos todo mundo para o mercado. Era um espaço popular. Aí o prefeito chega e transforma aquilo num espaço gourmet, um espaço sitiado para uma pequena população que se identifica com serviço gourmetizado, aquela coisa, sabe? Pouquinha, pequenininha, quer dizer, expulsou. Isso é uma disputa de território. E é uma disputa ideológica, ou seja, os espaços bonitos, privilegiados. Nós estamos falando de Rio Vermelho na beira do mar. É como dizer assim, ó, a galera do Nordeste vai ficar no Nordeste, vai comer seu churrasquinho de gato no Nordeste. Aqui no Rio Vermelho nós vamos transformar num espaço gourmet. Então você está certo. E não dá para dizer que isso não reflete no planejamento das linhas de ônibus. Não dá para dizer que não reflete. Nossa população tem dificuldade de sair dos seus bairros mais distantes da orla para acessar as praias nos dias de domingo, né? Tem dificuldade de voltar para casa à noite. Então, óbvio que tudo isso tem a ver com a naturalização de quem tem e de quem não tem direito ao espaço público, ao espaço da cidade, aos espaços que têm os melhores equipamentos públicos, que é no centro. O centro da cidade é onde tem os melhores equipamentos públicos. Então, quem é que acessa esses equipamentos? Quer ver um outro exemplo? Me permita? Inclusive, eu escrevi um artigo, foi publicado num site, quando o governador Jerônimo fechou a escola fechou, não, queria vender o prédio da escola ali no Corredor da Vitória. Rodrigo Tavares. O debate sobre aquele fechamento é uma coisa escandalosa. O argumento é, não, a empreiteira que comprar vai colocar como contrapartida 7 escolas na periferia. Olha o que nós estamos falando. Que o nosso povo da periferia
tem que permanecer sitiado na periferia, porque o centro da cidade, o espaço privilegiado, é para pessoas morarem de forma luxuosa e terem um acesso reservado e privado daquele espaço. E o corredor Isso é um debate eugenista. O metro quadrado mais caro de Salvador. Isso é um debate eugenista. A ideia, né? Tem um professor, e eu faço esse debate na minha dissertação, eu faço esse debate. Tem um professor chamado Acácio, que ele debate um conceito de campo de concentração a céu aberto. Né? É como as nossas comunidades são vistas. Comunidades muito vigiadas, confinadas, sem condições dignas de vida e sem garantia de circulação para fora. Então, de uma forma subliminar, a partir de ausência de políticas públicas ou de políticas públicas pensadas para isso, a nossa população está sitiada nos seus guetos, enquanto os espaços privilegiados estão disponíveis para setores, né, das elites econômicas. E isso faz da nossa cidade uma cidade de um apartheid socio-racial que só se viu na velha Soweto do apartheid mesmo, na África do Sul. A gente gastou mais tempo do que podia, não tem problema, a gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco, vocês vão me garantir que a gente vai dispor de menos tempo. Né? Vou contar com a matemática de vocês aí, para a gente poder reduzir o tempo. Mas você que está em casa assistindo a TV Câmara ou ouvindo a Rádio Câmara, não vai mudar o canal, não vai mudar a sintonia da rádio, porque nós temos a melhor programação. A gente vai ali e volta rapidinho, vapt-vupt. Estamos de volta com o nosso Coletivo Eleições. O nosso entrevistado é o pré-candidato do PSOL, Kleber Rosa. A gente foi do primeiro bloco para cá falando sobre mobilidade ou imobilidade. E olha que foi o assunto que mais mexeu com os nossos apresentadores, o nosso entrevistador e com o nosso entrevistado. Viu? Eu descobri que tem gente aqui que não anda de ônibus, mas morre de vontade de andar. O contrário da população que anda de ônibus e sabe o quanto o serviço é ruim. Agora a gente volta com 3 temas e eu peço aos meus colegas que sejam sucintos, né? Porque nós não temos todo o tempo que nós queríamos ter. E os temas são geração de emprego e renda, políticas sociais e segurança. Eu vou começar com geração de emprego e renda, mas vou deixar livre para a gente também trabalhar os outros temas para terminarmos o bloco. Né? Salvador é conhecida, viu, Kleber Rosa, no mundo inteiro como a cidade das festas, do carnaval, o melhor carnaval do planeta, a cidade da música, a cidade da poesia. São alguns dos nossos títulos, né, que a gente ouve e propaga por aí. Porém, também a gente está em outras estatísticas. Nós somos a capital do desemprego. Né? A gente não consegue converter todo esse turismo das festas, todas essas festas badaladas, essas bilheterias lotadas. A gente não consegue converter isso em emprego, em vaga de trabalho. O que o senhor faria para melhorar essa situação? Para a gente continuar sendo a cidade da música, não estou falando contra, por favor, ver os amantes do carnaval, não é nada contra o carnaval, não. Mas não dá para viver só de festa, né? O que o senhor pensa em fazer para tentar mudar esse quadro do desemprego? Olha, tem algumas questões que a gente pode discutir em torno desse tema. Eu vou começar falando de uma, que é a nossa proposta de criação de um banco municipal, banco público municipal, voltado para fomentar o empreendedorismo, voltado para financiar pequenos negócios, voltado para financiar a produção artesanal, voltado para financiar atividades que tenham como fim a geração de trabalho, emprego e renda da nossa população. Garantir condições de que a nossa população possa exercer atividades econômicas de maneira que garanta a renda. Um exemplo, a gente até conversou aqui rapidamente, que a atitude do governo do estado de tirar a linha de trem, ela é uma atitude que prejudica, né, a renda de parte significativa da nossa população do subúrbio, que tinha uma atividade econômica totalmente atrelada às suas condições de mobilidade no subúrbio, considerando o trem como um transporte barato, ali de 50 centavos. A ausência daquele modal, obviamente, ele comprometeu a renda de famílias que dependiam daquilo, que estava associado àquela condição. Devastou. Então, estou falando só de um exemplo, que é a simples garantia ali da mobilidade, como uma forma de garantir renda, não necessariamente emprego,
né? Porque tem pessoas que eram pescadores, que pesca e vai vender na feira de São Joaquim. então o sujeito pesca lá em Ilha de Maré, atravessa de barco, ou em São Tomé, marisco, e ia vender ali, né? Então, essas atividades estão comprometidas. Só para a gente pensar em uma das formas, né, que é possível prejudicar, mas também que é possível garantir. Então, um banco que seja voltado para garantir condições de viabilidade, de estímulo a emprego, trabalho e renda da nossa população, relacionado aí tanto a comércio quanto serviços, né? Então, isso é uma das coisas que a gente está trazendo. Você cita a questão do carnaval, aí nós já vamos entrar num outro elemento que é importante também a garantir renda, que é a distribuição de renda. Política de distribuição de renda também garante renda para a nossa população e possibilita a melhoria do comércio, né? Se a população, no todo, ela tem mais poder de compra, automaticamente isso aquece o comércio, aquece o serviço e gera mais emprego. Então, garantir renda, garantir distribuição de renda é uma forma. E eu estou falando disso porque eu vejo as festividades do verão de Salvador como um exemplo muito ruim de ausência de distribuição de renda e de garantia de renda para a nossa população mais pobre. A gente vê pessoas que trabalham nessa festa. É uma festa milionária, é uma festa que movimenta volumes vultuosos de dinheiro e, no entanto, nós temos uma parte significativa. A maioria das pessoas que trabalham no carnaval, né, não garantem renda. É uma renda pequenininha. É o vendedor ambulante ali que vende um cachorro-quente ou que vende sua cerveja subordinada às cervejarias. É o cordeiro, entre outros exemplos. Então, garantir uma política, né, para as festas que promova a distribuição de renda, que promova trabalho digno com a renda adequada para a nossa população, já que você citou o carnaval. A gente tem um dos símbolos de brasilidade próximo aqui à Câmara Municipal de Salvador, que é a Baixa do Sapateiro, que foi canção de Ari Barroso, que integrou o filme Você Já Foi à Bahia, da Disney, que apresentou o Zé Carioca, por exemplo, passou o mundo afora, e hoje a gente vai na Baixa do Sapateiro, que era a 25 de março, pegando o parâmetro paulista aqui de Salvador, e um ostracismo, a maioria dos comércios fechada, os poucos que sobrevivem estão lá mais na batalha, e tem uma associação, inclusive, de comerciantes aqui de Salvador, que sempre vai à Câmara Municipal cobrar dos vereadores alguma medida e nada tem sido solucionado. O que é que o senhor pretende fazer para tentar reativar esse símbolo da cultura baiana e brasileira? Bom, eu vou retomar a proposta nossa de ter um banco que garanta financiamento, que garanta condições de aquecimento do pequeno comércio. A Baixa do Sapateiro é um exemplo disso. Nós temos uma infinidade de lojistas ali, que não são lojistas de grifes, que não são lojistas de loja de shopping, né? Mas que são provedores ali de empregos, pode gerar muito emprego, pode gerar a movimentação no centro, revitalização, inclusive, daquele setor, porque a gente tem que pensar isso também. O fracasso do comércio na Baixa do Sapateiro, assim como em outros lugares do centro, significa a gente garantir, mais uma vez, o abandono do centro da cidade, e aí você vê a decadência dos casarões, começa a ter desabamentos. Então, até uma maneira de preservar o patrimônio arquitetônico que a gente tem naquele local é garantir vida naquele local. Então, garantir o comércio, a retomada do aquecimento do comércio na Baixa do Sapateiro, além de ser uma política de geração de emprego e renda, é também uma política que pode servir à nossa preservação do patrimônio. Obviamente que a gente tem que criar condições de atrair a população para aquele local. Então, acho que o gestor público, a gestão pública, ela tem papel fundamental, né, na política de geração de emprego, de aquecimento de áreas comerciais, como é o exemplo da Baixa do Sapateiro. Eu vou fazer uma pergunta diferente nesse processo, porque a gente reclama muito da descontinuidade de ações quando entra um governante. Você tem as políticas de governo, tem as políticas de Estado, programas são recriados e etc. e tal, mas fazendo análise desses 4 anos aí de Bruno Reis, tem algum programa que você já analisou, Kleber, que você dizia assim, eu continuaria com esse programa? Aí pode ser ou a forma dele conduzir o carnaval, ou a forma dele fazer o calendário de eventos. Tem algo aí que, se você espremer, dá para sair um suco, por exemplo?
É provável que tenha, mas eu ainda não conheço. Eu vou esperar ele falar as verdades. Ele disse que vai falar umas verdades. Na hora que ele resolver falar as verdades, eu vou ouvir. Do centro, Porque o Carnaval, a verdade é que a gestão dele se preocupou com isso e o Campo Grande hoje voltou a ser eu digo assim, protagonista. independente do partido. Tá, vamos falar do Carnaval. Vocês estão trazendo o exemplo do Carnaval. Eu estou trazendo o Carnaval, por exemplo. Eu acho que houve um resgate do Carnaval do centro. Eu acho que houve. Mas assim, ó, porque não tem como a gente não fazer o debate mais profundo. Sim. A política da Prefeitura de Salvador para o Carnaval é uma política ruim. Tem muito dinheiro público concentrado na mão de poucas pessoas para financiar artista X, Y, Z com milhões. E você tem o abandono de manifestações populares, de manifestações culturais mais essenciais que podem ser fomentadas. A gente tem um carnaval que é um carnaval só do espetáculo. É o carnaval só do entretenimento. Mas nós podemos e precisamos ter um carnaval como expressão cultural do nosso povo, que é no final das contas, a essência do carnaval. Então, não tenho como discutir, Vitor, essa mudança teoricamente melhor para o centro. Eu gostei de estar no centro e ver mais movimentado. Eu sou carnavalesco. Carnaval, né, minha companheira gosta de viajar, prefere viajar, mas a gente não viaja porque carnaval para mim é em Salvador. Viaja em outros Eu períodos. pensei que ela viajava e te dava o Vale Carnaval. Não. Não vai ser bom para mim, porque eu também quero a companhia dela, né? Eu vou pro Gandhi, ela vai pra Timbalada, a gente se encontra no final e fica tudo lindo. Bom, pré-candidato, eu queria saber o seguinte, a gente está falando de geração de emprego, renda, desenvolvimento econômico. Eu acho, falando de forma que... Eu acho que o turismo é um dos principais elementos que podem gerar realmente o desenvolvimento de Salvador, porque a gente tem esses elementos aqui que podem gerar um interesse não só nacional como internacional também. A gente está aqui nessa praça aqui em cima da gente, tem a primeira Câmara das Américas, quer dizer, esse espaço aqui foi, na verdade, o primeiro exemplo, a primeira experiência de Estado moderno, do que a gente chama, com essa divisão de executivo, judiciário e legislativo. Aconteceu isso aqui em cima. Sim. Assim, então tem uma história riquíssima e tem uma orla também maravilhosa, entendeu? Eu acho que tudo isso que você falou tem a ver também com serviço, quer dizer, o turismo e o serviço, o que falta criar uma cadeia produtiva em torno do turismo. Eu acho, inclusive, a gente falou aí do carnaval, da revitalização do centro, eu acho também que essa gestão, não só de Bruno Reis, como de ACM Neto antes, tem acertado em alguns pontos, como o centro de convenções, como novos museus, mas falta criar esse programa, essa integração entre esses entes que trabalham para o turismo. E uma das principais coisas, por que não olham para as praias como um elemento fundamental? A cidade é histórica, mas é litorânea também. A balneabilidade das praias de Salvador. A gente não podia ter um projeto, você falou aqui da tarifa zero de transporte, não podia transformar essas praias, tanto aqui para o lado da Baía de Todos os Santos, como para a orla, para o litoral norte aqui em cima, todas balneáveis e boas para o banho, boas para serem frequentadas, não seriam importantes para o turismo? Sem dúvida. Existe esse projeto, a gente pode vislumbrar isso. A ausência Sem da dúvida. barraca de praia também Pois afastou. Isso é uma proposta que nós vamos trazer, que é o retorno das barracas na praia. Obviamente que a gente precisa ter todo o cuidado do mundo com as questões ambientais, né? A ocupação de faixa de areia, ela precisa ser feita de forma ordenada, com as devidas fiscalizações, controles e limitações devidas, mas nós não podemos negar a nossa cultura praieira, né? E não podemos negar esse potencial como um potencial de incentivo, né, turístico, porque nós somos uma cidade com uma faixa litorânea gigante, mas que hoje está completamente deserta. A gente pega aquela faixa ali de Jaguaribe a Itapuã, a gente tem pequenos espaços onde as pessoas se concentram, mas na maioria está deserta. A maioria está deserta. E ali é um potencial de serviço, um potencial de geração de emprego e um potencial para a indústria do turismo, porque termina a cidade... Sem querer atrapalhar, mas olha, dali, depois do Buracão para o norte, você só vai tomar banho de mar em Jaguaribe. Isso. Fica a Praia da Pituba, Jardim de Alá, ali tá Perfeito. tudo, é horrível aquele negócio ali. Exatamente. Então, a gente precisa, eu acho que precisa potencializar esse aspecto do potencial turístico de Salvador, porque, inclusive, as pessoas que vêm para Salvador para fazer turismo de praia, por incrível que pareça, tem gente que vem de fora, passa só pelo aeroporto e vai para o litoral norte, vai para Morro de São Paulo,
né? Vai para Ilhéus, vai para Itacaré, mas não fica em Salvador. Sendo que nós temos praias lindíssimas. A praia referência de Salvador hoje é o Porto, só, né? Então, nós precisamos, e aí eu falo que o retorno das barracas de praia é algo que nós vamos discutir com a população, vamos discutir com os comerciantes das praias, que hoje a nossa praia ficou uma coisa sucateada, né? A opção de escolha ali para o comércio mínimo ali é um container que não combina com aquele ambiente da praia, uma coisa feia, com condições precárias das pessoas trabalharem, que estão trabalhando. É uma coisa absurda o que se fez. Ou equipamentos luxuosos como Beach Park. Com pequenos nichos ali de privilégio, né? De beleza isolada. Vamos lá, vamos passar para o tema... A gente já falou de segurança durante o programa todo, então não convém mais falar sobre segurança, só se o candidato quiser. Eu quero. O pré-candidato, já que inclusive eu quero. Civil. Mas eu queria falar sobre política social. A sua pré-candidata a vice-prefeita é Dona Mira. Dona Mira, ela se destaca por ser feminista, antirracista e na luta por moradias. É impossível andar em Salvador e a gente não encontrar população de rua. Impossível. Famílias inteiras morando nas ruas. Eu tenho vários lugares para destacar, mas eu quero destacar aquele viaduto do Politeama, Vitor Pinto, Vila Zé. Todo aquilo ali corta o coração. Sim. Ali tem famílias inteiras morando ali, né? Deve ter umas 30 famílias inteiras morando ali. O que o senhor acha que pode ser, que tem que ser feito para melhorar? Parece que a gente acostumou, a gente que trabalha aqui no centro, principalmente, a gente passa por famílias, pessoas que moram na rua. O que a prefeitura pode fazer para mudar esse quadro? Priorizar o atendimento, né, na garantia de dignidade das pessoas. Nós temos, eu não vou dizer que é ausência de política, nós temos uma política voltada para o atendimento a essa população, que é uma coisa absolutamente insignificante. Nós temos os centro-pops, né, que são espaços de acolhimento dessas pessoas, e as pessoas podem tomar um banho, né, podem dormir, podem conseguir um almoço, uma coisa assim. O acesso mínimo ali é uma condição de higiene, mas nós temos mais de 5 mil pessoas vivendo nas ruas em Salvador. Muito mais que isso. Isso são dados da prefeitura, né, dados recentes da prefeitura. Esses números não são exatos, tem pesquisas da Universidade de Minas Gerais sobre a nossa cidade que dá conta de mais de 7 mil pessoas, então não são números exatos, mas eu estou trabalhando com os números que foram levantados pela prefeitura de Salvador, né, para ser honesto aqui com o que foi feito. Com o que tem de número. 5.130 pessoas, pronto. O último censo divulgado. Pronto, então é isso, 5 mil pessoas. Nós temos 2 centros POPs funcionando, né, e que, obviamente, não dá conta e nem pretende dar conta. Então, existe uma lógica de ignorar essas pessoas. É necessário a gente garantir habitação. É importante a gente saber que é complexo essa pauta, porque as pessoas não estão na rua só por falta de casa. Existe uma série de outras questões. Tem questões de dependência química, de alcoolismo, tem questões de conflito familiar. Tem uma série de questões. Todas essas questões precisam ser consideradas para resgatar essas pessoas para uma condição de vida digna, que passa pela moradia, entendeu? Mas passa também pelo emprego, passa por ter uma renda, enfim, uma série de questões, como eu falei aqui. Então, o que eu posso garantir a vocês é que essa é uma pasta que, para nós do PSOL, ela é prioridade absoluta. Eu acho um absurdo o prefeito se gabar de que é um prefeito, fazer até propaganda, botar outdoor, prefeito mais avaliado. Gente, é vergonhoso um prefeito dizer que eu fui bem avaliado numa cidade que tem 5 mil pessoas morando na rua, numa cidade que é recordista de desemprego, numa cidade onde parte significativa da nossa infância até 5 anos de idade está submetida à fome, né? Salvador é a capital recordista de pessoas até 5 anos de idade com desnutrição. Então, como é que o prefeito consegue dizer eu sou um bom gestor? Quer dizer, que parâmetro ele se apega para ser um bom gestor ou para se reivindicar? Porque independente do que os outros dizem, do que as pessoas dizem, como você se vê, como você se avalia? Então, quando você se reivindica que fez uma gestão de sucesso, tendo nas suas costas, por cima do seu ombro, esse nível de miséria que a nossa população vive, é vergonhoso.
Então, para a gente, prioridade absoluta a distribuição de renda, atendimento aos grupos mais vulneráveis. Uma outra coisa que também é gritante que a gente vê na cidade, que é uma coisa deprimente, a gente vê pessoas com problemas de ordem de saúde psicológica, né? Perambulando pela rua, abandonado. A gente precisa ter uma política de acolhimento dessas pessoas. Em Brotas, você falou tanto em Brotas, tem um rapaz ali em Brotas que é uma coisa triste. O rapaz fica no meio da pista, senta no chão. E a gente... Eu trabalhei... Ele sai arrastando pelo eu trabalhei na rodoviária. Quer ver uma outra coisa? Eu trabalhei na rodoviária, no posto ali na rodoviária. A quantidade de gente que vive na rua porque não tem a passagem para voltar para sua casa. Uma coisa simples. As pessoas que até trabalham, faz um bico ali para ganhar um dinheiro, mas na hora de dormir vai para a rodoviária dormir. Porque não tem passagem. Uma coisa que com R$100, R$150, uma assistência social, um serviço de assistência social, você reintegra essas pessoas, a sua família, quer dizer, é um desdém absoluto com o sofrimento, né, das pessoas. Então, isso para a gente é algo que nos toca. Você traz Dona Mira, e Dona Mira está na nossa chapa, é um exemplo daquilo que a gente quer priorizar, o debate que a gente quer fazer sobre inclusão, sobre garantia de moradia digna, sobre garantia de condições mínimas, né, de dignidade para as pessoas. Enquanto os outros pré-candidatos não divulgaram seus vices, estão fazendo essas firulas. Novela. A pessoa já divulga logo os dois, né? Só não tem problema com isso. Tem gente que está dependendo disso para se salvar, né? Então... Mas eu queria pegar esse gancho até de políticas sociais, segurança, para fazer uma pergunta interdisciplinar mesmo, porque a gente começou falando de educação e nós temos um problema hoje crônico na cidade de Salvador, que é o tráfico de drogas. Sim. Então, a mobilidade às vezes não atende determinadas comunidades porque o ônibus não consegue entrar, as pessoas não conseguem acessar o emprego porque elas não conseguem sair. Elas não têm perspectiva de vida com a falta de geração de emprego e renda e acham que o modelo está ali, funcionando na lógica do tráfico de drogas e outros problemas que são decorrentes disso. De que forma a prefeitura pode entrar? Né? É somente com educação? É somente com uma oferta de um ensino de qualidade? Com saúde? Como a prefeitura pode ajudar? Porque é uma parte importante o município nesse aspecto, para que os jovens, principalmente, não sejam seduzidos da forma que são hoje pelo tráfico. Não, eu acho que você, na sua pergunta, você já aponta por onde caminhar. É um absurdo o prefeito dizer que a responsabilidade da segurança pública é do Estado e lava as mãos. Não é problema meu, e é. Salvador é a capital da violência também, né? Os nossos índices aí, onde Salvador lidera, são muito ruim para a gente, né? E não dá para um gestor numa cidade dessa achar que ele não tem responsabilidade com o enfrentamento a essas questões que envolvem segurança. Mas vendo a segurança pública como duas frentes, eu tenho defendido isso, nós temos duas frentes. Uma é enfrentar o fenômeno no presente. Outra é ter políticas preventivas para o futuro. A curto prazo, a gente pode colocar a polícia como principal instrumento. A polícia, a Guarda Municipal? Não, estou falando da polícia. Diálogo com o Estado. Estou falando da polícia. Falando assim, segurança pública, de imediato, para enfrentar a questão da criminalidade, para resolver, diminuir ali essas questões da violência mais latente, você precisa investir em investigação policial, inteligência policial, obviamente numa lógica humana de não produzir mais cadáver. Eu tenho defendido isso. Agora, é necessário a gente planejar o futuro. E uma maneira que a gente tem de planejar o futuro porque a violência, ela é um fenômeno produzido a partir do abandono. Violência, ela é um fenômeno do abandono. Ninguém nasce predestinado a ser criminoso, a ser violento. Não é isso. Então, a gente precisa entender isso. Precisa ser um consenso entre nós de que a violência, ela é um fenômeno produzido a partir do abandono social, né? Por isso ele está concentrado, né, nessas regiões onde as pessoas sofrem mais com o abandono social. Pronto. Como é que a gente resolve esse problema? Garantindo direito ao futuro, garantindo emprego e renda, garantindo vida digna. E isso está diretamente relacionado às políticas de planejamento da cidade. Tudo que a gente debateu aqui funcionando de forma eficaz, a gente tem queda no índice a médio prazo
de violência. Os nossos jovens, eles sucumbem ao mundo da violência pela absoluta falta de opção, pela falta de perspectiva de outras possibilidades. Porque é difícil as pessoas dizerem assim, não, as pessoas fazem escolha. As nossas possibilidades de escolha, elas são limitadas. Eu falo isso para os meus alunos. Quem aqui vai escolher passar o Natal em Nova York? Não está no cardápio de escolha. Não está. Então, as nossas escolhas, elas são dadas dentro de um limite. E quando o mundo do crime e da violência se apresenta, ele termina se apresentando também como uma das possíveis escolhas, sabe? Para ter status, para garantir, às vezes, a própria vida dentro daquele espaço. Então, garantir dignidade para o nosso jovem, garantir educação de qualidade, acesso ao esporte, acesso à arte, à cultura, isso cria perspectiva de futuro. Quando os nossos jovens têm perspectiva de futuro, ele caminha para esse futuro. Então, o papel do gestor municipal é tão ou mais importante do que o próprio Estado, que é quem tem as políticas mais macro, mais ali no cotidiano, no dia a dia, na presença na comunidade. É a prefeitura quem pode fazer isso e, ao meu ver, tem um papel estratégico na construção de uma cidade com cultura de paz. Qual a sua avaliação, Kleber, da atuação da Guarda Municipal hoje em Salvador? Porque, assim, por mais que ela seja uma guarda patrimonialista, de zelo patrimonial dos órgãos da prefeitura, ela se transformou numa extensão da questão da segurança pública, principalmente numa discussão mais aguerrida que aconteceu no centro histórico, pela questão do turismo, a zona de turismo, etc. e tal. E muitos acharam que foi até um tiro no pé de Bruno Reis trazer para si essa discussão da segurança, utilizando a Guarda Municipal como órgão, vamos colocar assim, um braço da atuação da Polícia Militar em determinadas áreas de Salvador. Você concorda com isso? Qual é a sua avaliação hoje da atuação da Guarda? Diga-se de passagem, fortemente armada. Exatamente. Sim. Isso é uma questão principal nisso, né? Armar a Guarda Civil, que eu não sei se tem em outros lugares, eu não conheço. A experiência que eu vejo em outras cidades de guarda municipal é sem arma. E em algumas cidades elas têm muita moral, mesmo não tendo arma. Mas, desculpa, pode continuar. Eu acho que a gente enquanto cidade, perdeu uma oportunidade de ter um bom modelo de guarda municipal que, de fato, fizesse um trabalho mais voltado para uma outra lógica de segurança, né? A nossa guarda municipal ela é uma imitação da polícia militar. Em alguns momentos você não sabe se você está diante de um veículo ou de uma tropa da guarda municipal ou da polícia de choque, né? Com aquelas roupas, inclusive, com camuflagem e tal. Então, assim, sucumbiu a uma lógica que está posta aí na cabeça de todo mundo da militarização, a lógica de que segurança pública se faz com enfrentamento, se faz com o uso da força, se faz com o uso da arma, né? E o que a gente vê é a repetição dos mesmos erros. Não resolve, né? Só produz, muitas vezes, mais violência, né? E a segurança segue sendo tratada como espetáculo. Então, para mim, a Guarda Municipal ela tem servido, o modelo que foi pensado para a Guarda Municipal é para servir a lógica da segurança pública como um espetáculo. Você fala o modelo atual, né? É o modelo atual, né? Eu acho que a Guarda Municipal ela pode cumprir um papel de relação mais comunitária com outras formas de pensar a segurança pública. Basta ver que o gestor daqui do Centro Histórico, da Prefeitura Bairro aqui do Centro Histórico, uma das falas que ele fez assim de forma muito gritante foi sugerir que se fechasse os casarões para tirar as famílias dali. No próprio discurso ele reconhece, não, a gente sabe que as pessoas não são culpadas, mas esses casarões terminam servindo de esconderijo. Olha que lógica você coloca uma pessoa para gerir o problema da segurança pública, propondo expulsar a população. Ou seja, você vê a população como problema e não a população como alguém que precisa ser protegido e garantido dignidade, garantido direito de moradia com dignidade. É isso que... Se não tem a vítima, não vai ter o assaltante, né? Em uma parte é isso, mas na verdade eu acho que a lógica é outra. A lógica é ver aquelas pessoas que são vítimas como potenciais geradores da violência. No fundo é isso. É uma lógica eugenista mesmo, de ver a população como potencialmente criminosa. Então você pega... debate sobre centro histórico, segurança, aí o prefeito faz o quê? Bota um policial militar para comandar a guarda militarizada e o primeiro
primeira manifestação das suas concepções é ver a população como inimiga. Não tem como, essa equação não fecha. Pois é, televisão e rádio a gente não tem todo o tempo que a gente queria ter. Eu agradeço ao nosso pré-candidato. Mas Já. E ofereço ao senhor, apesar do senhor ter passado de todos os limites de tempo, nós passamos, porque a conversa foi boa, né? Mas o senhor tem mais 2 minutos para fazer as suas considerações finais, olhando para a população. Eu quero convidar a população a acreditar que é possível a gente ter uma cidade em que trabalhe para garantir a dignidade das pessoas, que trabalhe como prioridade para a nossa população, né? Infelizmente, a gente tem uma gestão que olha para o mar, para o centro, de costas para a periferia, que faz muitos investimentos para uma cidade para ser mostrada, mas que a nossa população está sofrendo com desemprego, está sofrendo com desnutrição, está sofrendo com um transporte público absolutamente caótico. Mas é possível a gente acreditar que nós podemos ter uma outra gestão nessa cidade. Eu te convido a acompanhar os nossos debates, contribuir com o programa que nós estamos construindo coletivamente para ser apresentado para o nosso povo e governar essa cidade no futuro, quem sabe, junto com a gente, e devolver a cidade para o seu povo. Obrigado, Kleber Rosa, obrigado, Lúcio, obrigado, Vitor Pinto, obrigado, Vilásio, e obrigado principalmente a você que está aí assistindo a TV Câmara, ouvindo a Rádio Câmara em qualquer lugar da cidade. Claro que você sabe que esse é o espaço do povo e que você é nosso convidado a continuar na nossa programação, porque nós temos o melhor para você. Nós temos consciência do bom uso do dinheiro público. A gente promete entrevistar os outros pré-candidatos, né, chefe? Com certeza. Vamos chamar Geraldo Júnior, vamos chamar Bruno Reis, né? E se aparecer outro partido também com mais pré-candidato, a gente vai chamar, porque a gente quer que quem está em casa saiba, né, o que é que os nossos pretensos futuros prefeitos querem para Salvador, para nossa Salvador. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo.